Ei, pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 37, partilhando sua mensagem de vida. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 João 5,10. A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre sua fé em Deus são conhecidas. Já não temos que dizer mais nada, vocês são a mensagem. 1 Tessalonicenses 1,8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar. Quando você se tornou cristão, da mesma forma se tornou mensageiro de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você. Paulo disse: nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você tem um depósito de experiências que Deus deseja utilizar para trazer outras pessoas para a família que é a igreja. A Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Sua mensagem de vida está dividida em 4 partes. Primeiro, seu testemunho, a história de como você iniciou um relacionamento com Jesus. Segundo, suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Terceiro, suas paixões de origem divina, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. E quarto, as boas novas, a mensagem da salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo foi importante na sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus para fazer sua obra e falar por Ele, a fim de dizer aos outros, noite e dia, a diferença que Ele fez para vocês. Esta é a essência do seu testemunho. Simplesmente partilhar suas experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas e não vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história para os outros. Dar seu testemunho é uma das partes principais de sua missão na Terra, porque é original. Não há outra história exatamente igual à sua, então somente você pode contá-la. Se você deixar de partilhá-la, ela será perdida para sempre. Você pode não ser um estudioso da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Também porque é difícil argumentar com uma experiência pessoal. Na prática, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque as pessoas que não creem veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem a você como um cliente satisfeito. Logo, lhes dão mais credibilidade. Histórias pessoais também são mais fáceis de relatar do que princípios, e as pessoas adoram ouvi-las. Elas captam nossa atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os incrédulos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Experiências compartilhadas criam uma ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar de seu coração para o coração delas. Outro mérito do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitas pessoas que não aceitariam a autoridade da Bíblia irão dar ouvidos a uma modesta história pessoal. Foi por isso que em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. A melhor forma de estarmos preparados é escrever nosso testemunho e então decorar os pontos principais. Divida-o em 4 partes. Primeiro, como era minha vida antes de conhecer Jesus. Segundo, como percebi que precisava de Jesus. Terceiro, como comprometi minha vida com Jesus. Quarto, a diferença que Jesus faz na minha vida. Você, logicamente, tem muitos outros testemunhos além do relato de sua salvação. Você tem um relato para cada experiência na qual Deus o auxiliou. Você deve fazer uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises das quais Deus o salvou. Então, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com seu amigo incrédulo. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes.
A sua mensagem de vida inclui suas lições de vida. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensinou a partir de suas experiências com Ele. Existem lições e discernimentos que você aprendeu sobre Deus, relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: Deus, ensina-me as lições da vida para que eu me mantenha no curso. Deploravelmente, muitas vezes deixamos de aprender com várias coisas que nos acontecem. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: repetidas vezes Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente seus pecados os destruíram. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é ainda mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que aprendeu para que possa partilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu o livro de Provérbios e Eclesiastes, os quais estão repletos de lições práticas de vida. Imagine quantas frustrações inúteis poderiam ser evitadas se aprendêssemos com cada lição de vida das pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Eu o encorajo a fazer uma lista de suas lições de vida. Você não deve ter tido a oportunidade de ponderar a respeito delas, a menos que as tenha anotado. Eis algumas perguntas para cutucar sua memória e fazê-lo começar. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, tristeza ou depressão? O que Deus me ensinou pela expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, meu grupo pequeno e com os que me criticam? A sua mensagem de vida inclui partilhar as paixões que Deus lhe deu. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se aproximar dele, ele lhe dará uma enorme paixão por algo que realmente importa a ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um problema, por um princípio ou por um grupo de pessoas. O que quer que seja, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar sobre aquilo que mais lhe importa. Jesus disse: o coração do homem determina o que ele fala. 2 exemplos disso são Davi, que disse: o grande interesse que tenho por ti, e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. E Jeremias, que disse: a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Deus dá a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É geralmente um problema que foi sentido na pele, como violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Algumas vezes Deus dá às pessoas uma paixão para falar em nome de grupos que não podem falar por si sós. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desprovidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para impulsionar o seu reino. Ele poderá lhe dar o ardor de começar novas igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido uma paixão dada por Deus para alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócios, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens mães ou os que praticam determinado esporte ou passatempo. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por um país ou por um grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos dá diferentes paixões para que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo.
Você não deve esperar que alguém se entusiasme pela sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem como dizer tudo. Jamais menospreze a paixão dada por Deus a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas ou o Evangelho? No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em conta o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para contar aos outros. As boas notícias são que, quando confiamos na graça de Deus para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus, nossos corações são perdoados, passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar o Evangelho. Posso passar uma lista de livros que têm sido bem úteis para mim. Mas nem todo o treinamento do mundo irá motivá-lo a testemunhar de Cristo, enquanto você não tiver assimilado as 5 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar aos perdidos da forma que Deus os ama. Deus nunca deu a vida a uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos importam para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo: eis o tanto que o amo. A Bíblia diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando sobre o que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque seu amor por aquele filho é maior que seu medo. Se você tem medo de partilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao redor, peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Assim que você conhece uma pessoa que não conhece a Cristo, você precisa começar a orar por ela, servindo-a com amor e partilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convidá-las a vir à igreja, contar sua história, presentear-lhes esse livro, levá-las para jantar, orar por elas diariamente até que sejam salvas? Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com elas. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única vida é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas irão durar para sempre. Nesse livro, você aprendeu os 5 propósitos de Deus para a sua vida na Terra. Ele o fez para ser membro de sua família, exemplo de seu caráter, alguém que engrandece sua glória, ministro de sua graça e mensageiro do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente na Terra. Os outros 4 você continuará exercendo na eternidade de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as boas novas. Você só tem um curto espaço de tempo para partilhar sua mensagem de vida e cumprir sua missão. 37º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio.
Um versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, faça isso com educação e respeito. 1 Pedro 3, 15 e 16. Uma pergunta para meditar. Ao refletir sobre minha história pessoal, percebo que ela é mais adequada a essa ou aquela pessoa. Com quem Deus gostaria que eu a partilhasse? Jesus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.